Bom dia, bom dia. Bom dia para nossa live Indesistíveis. Ei, Janu, Dulce, bom dia. Como é que vocês estão? Me contem aí, já chamem as amigas. Vamos estar juntas hoje na nossa live Mulheres Indesistíveis, falando sobre como vencer o medo através da vida da rainha Esther. Então, já chamem suas amigas. Estou num ambiente diferente hoje, dentro do carro. Porque eu queria fazer uma live hoje num lugar aberto, verde, mas a minha estratégia não deu certo. Então, eu vim pro carro. Primeiro por conta do calor, senão eu ia derreter. E segundo por causa do barulho. Mas eu queria ter feito em um ambiente um pouquinho diferente. Quem sabe onde não dá certo, né? Então, gente, hoje a nossa live Mulheres da Bíblia que não desistiram. Me conta aí, quem já assistiu? Bom dia! Quem já assistiu as lives anteriores que a gente comentou aqui das outras mulheres? Quem já assistiu? Deixa eu anotar aqui. Mulheres da Bíblia que não desistiram. Mulheres da Bíblia que não desistiram. Hoje nós vamos falar da rainha Esther. Olá, 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 olá. Já tô chamando as amigas. Já peguem aí o papel, a caneta. Você que gosta de anotar. Eu li aqui o livro de Esther e fui muito inspirada e encorajada com a história dela. Não sei quantas de vocês aí já estiveram diante de situações em que o medo foi algo avassalador, que o medo foi algo que te fez se sentir assim, paralisada. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como agir. Quem já viveu uma situação como essa? Me conta aí. Eu já vivi, Amanda, eu já vivi. Tô aproveitando enquanto isso, tô mandando aqui o aviãozinho para as minhas amigas, para poderem entrar e participarem da live com a gente. Ah, Amanda, eu já vivi uma situação como essa. Coloquem aí. O que fazer diante de uma situação de medo? O que fazer? Como agir? Como eu posso responder diante de uma situação em que aquela história, a sentença já foi dada, a morte já foi decretada e eu não sei o que fazer. Você já viveu? Janu já colocou que já viveu. Vamos lá, me conta aí, Elisete, Miriam, sejam bem-vindas. Vocês já viveram, Tamires, uma situação em que você ficou com muito medo e não sabia como agir? Ah, eu não sei o que eu faço. A primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Aí, a Isla colocou que ela também, né? É desistir. Então a gente para diante de uma situação de adversidade, de uma sentença, às vezes de morte, como a rainha Esther. E a nossa primeira resposta, qual é? Opa, chega, eu não vou fazer isso, eu não vou agir assim, eu não vou viver uma situação como essa, eu vou acabar desistindo, por que eu me meti nisso, pra que eu tô nessa situação? Ah, se eu tivesse ficado quieta, se eu tivesse parado, ei, Samara! Não é assim que acontece, minha gente. É assim que a gente quer agir, às vezes, na nossa carne. Oi, Anelisa. Então, já chamei as amigas para ficarem vindo para cá, viu? Já tô mandando um aviãozinho aqui para um monte de gente. Hoje nós estamos falando das Mulheres da Bíblia, as lives às quintas-feiras. Hoje às 10, porque eu tava na escola do meu filho. Ele teve uma apresentação e eu vim pra escola. E a gente vai falar um pouquinho da rainha Esther. A rainha Esther que venceu uma situação desafiadora. Gente, vocês acham que ela teve medo? Me conta aí, Samara, você acha que ela teve medo? Não, estamos começando agora, Rayana. Viu? Olha aí, Janu falando que diante de uma sentença, um diagnóstico oncológico, teve medo. A gente sente medo. Se não fosse pra gente sentir medo, Deus tinha criado a gente sem medo, né não? Sem sentimentos. Mas a partir do momento que foi depositado no nosso coração diversos sentimentos, claro que a gente vai sentir medo. Você já pensou assim, ah, isso é grande demais, não é pra mim? Eita, eu acho que é tão mais... Gente, é tão mais fácil a gente poder encorajar outras pessoas a realizarem o seu propósito do que nós abraçarmos com medo os desafios que estão à nossa frente para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente vá subir na escadinha e vá alcançando a plenitude daquilo que Deus criou para mim e para você. E com a rainha Esther a gente aprende isso. Será que ela quis fugir? Será que ela olhou e disse assim, peraí, isso não é pra mim? O que é que vocês acham? Com certeza.
Mas a rainha Esther tinha pessoas que o próprio Deus tinha enviado até ela para encorajar. E nós vamos fazer um paralelo entre pessoas que inspiram e nos levam ao propósito e pessoas que são enviadas pelo inimigo para nos paralisar e matar os nossos sonhos, levando não só a morte dos sonhos. Ei, pastor Edilson! Pastor Edilson, entra aqui de novo, se você não for ficar, para a gente orar no final, para o senhor orar. E aí, pessoas que são colocadas na nossa vida, às vezes perto da gente, e que acabam fazendo que os sonhos, os projetos e o plano que Deus tem para você sejam abafados, sejam findados. Amanda, como assim? Deus colocou na vida da rainha Esther, Hegai e Mardoqueu, pessoas que impulsionaram, levaram ela para o destino, encorajaram, e não só isso, ajudaram ela a não desistir. Então a gente precisa orar. Deus envia Hegais e envia Mardoqueus para a minha vida, pessoas com o coração alinhados ao teu, que não vão competir, não vão comparar, mas que vão conseguir me posicionar no propósito que Deus tem para a minha vida. Em contraponto a essas pessoas, existem aquelas que são próximas, como Amã, que foi condenado à forca. À medida que Deus envia para Esther, Hadassa, que se torna Esther, Hegai e Mardoqueu, para impulsionar e encorajar, Deus, no contraponto disso, a gente tem quem? A gente tem Amã, que foi condenado a morrer pela forca que ele construiu para matar Mardoqueu. E quem foram as pessoas que foram usadas aí para condenação da vida de Amã? Você sabe quem foi? A própria mulher dele e os seus amigos, entre aspas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: com quem você está se relacionando? Será que na sua vida Deus tenha enviado Hegais e Mardoqueus, mas você tá meio perdido, tá com medo, tem dispensado essas pessoas e o mundo seduz, né, minha gente? E tem se sentido atraído pela figura da esposa de Amã e pelos amigos ímpios de Naamã, porque foi a voz desses amigos, a voz dessa mulher que levou ele à forca, a morrer pela forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu, pela vaidade, pela comparação, porque não tinha um coração sensível a Deus. Amanda, por que você está falando tudo isso? Porque às vezes a gente olha a rainha Esther e a gente conta a história dela, dizendo: não, olha, Deus levantou Esther, Deus ajudou Esther, mas a gente tem que entender que Esther só se posicionou e esteve ali porque Deus concedeu graça sobre a vida dela. Graça, favor que eu não mereço. A Bíblia conta que Deus deu graça à rainha Esther em 3 momentos distintos e que foram momentos cruciais para que ela pudesse lá na frente se posicionar, vencer o medo e salvar não só a sua vida, mas de todo o povo. E a minha pergunta para você nessa manhã é: como Deus tem levantado pessoas para estarem ao seu lado, para não só te encorajarem, para não só te inspirarem, para não só te posicionarem, mas como você também tem sido sensível à graça que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e dito: eu não abro mão disso aqui. Eu não sei se a Clara Linda tá aí, mas deixa eu contar uma coisa que ela fez comigo essa semana e que me inspirou muito. Nós estávamos conversando e ela disse no almoço, ela disse assim pra minha amiga, eu falando pra ela de algumas dificuldades, alguns desafios, ela disse assim pra mim: Amanda, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não abraça aquilo que Deus entrega pra gente como se fosse a última garrafinha de água em meio ao deserto. A gente não abraça o propósito, a gente não agarra aquilo e a gente não desenvolve aquilo. O que a gente faz? A gente se posiciona muitas vezes em um momento de adversidade. A gente, pelo medo, pode sim se sentir recluso, se afastar, abrir mão e desistir. Mas se a gente utilizasse essas situações ao nosso favor, abraçando e dizendo assim: peraí, esse gigante que eu vou enfrentar, opa, Davi me ensina, ele tem 5 pedrinhas e uma funda na mão. Deixa eu pegar as habilidades, os dons, aquilo que Deus já me deu. Deixa eu me posicionar no lugar onde Deus me plantou, do jeito que Ele me escolheu, com as ferramentas que Ele me deu para eu poder enfrentar o gigante à minha frente.
E é isso que a gente estava conversando. Quando eu disse, Clara, às vezes eu me sinto assim, tal, não sei o que. Ela disse assim pra mim, Amanda, presta atenção no que eu vou te falar. Agarre essa oportunidade, como se sua vida dependesse dela. E aquilo ficou no meu coração. Peraí, se eu tivesse que viver na dependência exatamente disso, o que eu faria? E eu comecei a ver, Deus me deu graça nessa área. Deus me deu habilidade nessa área. Gente, teve uma época da minha vida que é engraçado. Eu orava pra Deus assim, dizendo assim pra ele, Deus, eu não quero o dom que o Senhor me deu. Eu não quero esse dom. Porque o do outro é melhor, Senhor. O do outro é mais bonito, Jesus. Eu não quero esse dom. Eu disse, eu nem tô sabendo qual é o meu dom. Esses momentos de revolta que a gente fica, né? Assim, eu não tô sabendo qual é o meu dom, eu não quero meu dom, não. E aí eu me embanando todinha. Tá aí o Andrei que sabe, né? Não, Andrei? Me embanando nas minhas coisas. Aí eu fujo de mim mesma e começo a fazer o quê? Vou ajudar outras pessoas. Não, você não tá indo ajudar outras pessoas porque a sua intenção é genuína de contribuir com a vida do outro. Você tá indo ajudar outras pessoas porque você não tem coragem suficiente para abraçar o teu propósito de vida, para se posicionar no lugar que Deus te colocou. Então você não está indo ajudar outras pessoas porque você é bacana e você é legal. Você tá indo como forma de fuga para não assumir o papel que Deus colocou para você, a sua identidade, para não abraçar o seu propósito, para não ser indesistível, porque afinal de contas é mais fácil abrir mão e desistir. Não é verdade? Cadê? Vocês estão aí? Me contem, vocês estão aí? Bota coração, foguinho, manda pras amigas, se manifestem, minha gente, aí nesse lugar de vocês. E quando a Clara me disse isso, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, é verdade. Aquela cara chocada, é verdade o que ela tá falando, faz total sentido pra mim. E aquilo mexeu tanto comigo que desde segunda-feira eu comecei a me lembrar de momentos que Deus falou comigo. O seu dom é falar, então fale, abra a boca e fale. Mas a gente quer o dom que é do outro. E enquanto a gente vive uma vida comparando e buscando o dom que é do outro, a gente não vive o nosso processo, a gente não vive o nosso propósito. E isso só traz frustração e dor. Não é verdade, gente? O que isso tem a ver com a história da Rainha Esther e vencer o medo? Tudo. Se você ler a história de Esther, gente, dá pra ler rapidão, são 10 capítulos, leia a história todinha de Esther. Amém, Rayana. Vamos escutando aí. E vamos entender um pouquinho e aplicar pra nossa vida. Já teve alguns... Eita, né, Samara? Já teve uns eitas aí. Anotem. Então vamos lá. A gente vai entender o contexto todo. Estava tendo uma grande festa e de 180 dias essa grande festa. Você que tá chegando agora, Jéssica, assiste a live do começo que já teve direção do alto aqui. Então essa festa no reinado de Assuero já estava durando 180 dias. E ele tinha prorrogado para mais 7. E aí, muito vaidoso, com toda a galera lá na festa que ele estava promovendo, chamou a rainha Vasti, que era muito bonita, e mandou colocar a coroa nela para ele exibir ela lá para as pessoas. Rainha Vasti ficou chateada, zangada, não quis entrar na presença do rei, desobedeceu ao rei, perdeu o seu posto, e isso aqui já dava muita coisa pra gente compartilhar, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o medo, como enfrentar esse medo, se posicionar como Esther fez. Então, né, um decreto sai. Que decreto é esse? Se você ler Esther 1, versículo 19, olha só. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real. E escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor que ela. Quando você não valoriza o que você tem, quando você não valoriza o campo que Deus te deu, as sementes que Deus te confiou, certamente isso vai ser retirado. Aqui ele está falando de uma comparação. Dê uma companheira que seja melhor que ela. Às vezes, o lugar onde a gente está, aquilo que a gente faz nascer a soberba dentro do coração. E a soberba dentro do coração nos faz desprezar a porção que a gente tem hoje. A rainha Vasti estava sendo convidada para um lugar de honra e desprezou a porção que tinha para ela. O desprezo de muitos pode ser um convite à honra de outros, porque enquanto alguns desprezam o lugar de honra, outros estão ali lutando, não pelo lugar de honra, mas pelo posicionamento, pelo propósito que Deus colocou na vida de cada uma daquelas pessoas. E Rainha Vasti desprezou esse lugar. E quem nasceu nessa oportunidade, quem se posicionou nessa oportunidade,
Hadassa, a rainha Esté. Nem sempre foi assim. Lembra que eu falei no começo da live? Hadassa, Esté tinha quem? Tinha Hegai e Mardoqueu. Ok? 2 pessoas enviadas por Deus, que foram instruindo ela no caminho. Anota aí no seu papel. Quem é Mardoqueu e quem é Hegai na minha vida? Quem são essas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado para que você possa desfrutar, se posicionar, crescer e desenvolver na habilidade, no dom que Deus te deu? Porque se você agir como Vasti, certamente você vai desprezar o seu campo. E certamente não é alguém com mais habilidade que você não, mas alguém que pode compreender de uma melhor maneira, valorizando aquele campo que você está desprezando. Essa pessoa sim pode assumir o lugar que antes era seu. E mais, não era só um lugar, o propósito que Deus tinha para você. Exatamente, Anelisa, o suporte, 2 suportes. Então, o rei Assuero conhece Esté. Esté passa 1 ano sendo preparada, não despreze o tempo de preparo, né? Certamente ela teve medo. Ela estava ali, como assim? Tudo tão diferente. E aí a gente vai começar agora com pontos específicos do medo, ok? Primeiro ponto, nunca despreze o local onde você está. Deus te plantou ali com um propósito. Quem gosta de anotar, não despreze o local onde você está. Deus te plantou ali com um propósito. Quando você entende isso, você se submete aos processos. Esté passou 1 ano sendo preparada para um momento crucial na sua vida. Ser escolhida para estar diante da presença do rei. Vocês acham que ela estava com medo? Minha gente, eu acho que ela estava com muito medo. Acho que ela teve dor de barriga, acho que ela deve ter ficado suando, acho que ela deve ter sei lá o quê. Porque você imagina, estar na presença do rei, passar 1 ano sendo preparada para aquele momento. Mas ela não estava só. Esté tinha Hegai e Mardoqueu, aquele que encorajou e posicionou, e aquele que ensinou como ela deveria agir. Você sabia que o livro de Esté, ele é um livro, até anotei isso, é uma curiosidade, mas muito interessante, né? Ele embora o nome de Deus não seja mencionado no texto hebraico do livro de Esté, ele se faz conhecido de diversas formas, de várias maneiras. E uma dessas maneiras, eu creio, seja também a manifestação dessas 2 pessoas que ajudaram Esté a salvar toda a nação, todo o povo judeu diante de uma condenação de morte. E aí, quando eu não desprezo o local onde eu estou, quando eu entendo que Deus me plantou ali por um propósito, o que eu faço? Eu faço como? Eu ajo como? Eu estou atenta, eu tenho um coração ensinável e eu não lanço fora todo o ensinamento daquele ambiente. Eu consigo ser estratégica. Eu vou falar tudo isso aqui hoje nessa live, tá bom? Então você que tá chegando, pega o papel, pega a caneta, anota, chama as amigas aí que estão com medo, paralisadas diante do propósito de Deus na vida delas e estão parando. Então, a gente vê aqui que a Hadassa, que é a Esther, ela era órfã. E Mardoqueu pegou ela e criou ela como filha. Certo? Hegai, quem é Hegai? Então vamos lá, Mardoqueu, que é a primeira pessoa que eu tô falando, é aquele que pegou, adotou a Hadassa, instruiu, ensinou, mas teve um tempo, um período que ele agiu, porque quando Deus removeu ela debaixo ali da tutela de Mardoqueu, Deus colocou ela no harém, e no harém se levanta Hegai. Hegai é o eunuco da corte do rei Assuero. Ele é o guardião das mulheres e possivelmente ele era o chefe do harém onde aquelas mulheres estavam. Deixa eu te falar, pensa aí em uma amiga sua, ou talvez seja você essa pessoa, que está se sentindo hoje um pouco triste, um pouco desencorajada, um pouco, não tô muito me sentindo ajustada nesse lugar onde eu tô, eu quero parar, eu já tô há tanto tempo nessa situação, eu vou desistir desse momento da minha vida, porque eu já cansei, faz tanto tempo que eu tô aqui assim. Você não concorda comigo que a rainha Esté, até um momento não era rainha, a Hadassa, a menina órfã, abandonada, esquecida, estava ali entristecida. Deus fez o quê? Tirou ela daquela situação e elevou ela para um patamar diferente. Deixa eu te falar, se o seu e o meu coração forem ensináveis, nós teremos sabedoria e estaremos atentos ao movimento de Deus, a quando Deus toca nas águas, quando, por exemplo, ele envia o anjo ali, toca na água, aquela água se torna uma água
que emanava cura, a gente vai estar atenta aos sinais para se mover em prol daquilo que Deus está fazendo e dizer assim: ei, Carol, bom dia. Ei, eu quero estar nesse lugar, eu preciso estar nesse ambiente. Deus está trazendo pessoas, Deus está fazendo conexões, Deus está gerando um ambiente de cura. Por que eu não estou ali? A Daça entendeu isso. E quando chegou no harém, logo se conectou com o Hegai. Mas quem não tem um coração puro, quem está ali só por interesse, para que, eu quero ser vista, eu quero a coroa, eu quero não sei o quê, por interesse próprio, sabe? Por vaidade, por coisas que Deus não gosta, não é da parte de Deus, não encontra algo muito precioso, não encontra graça do Senhor. A Bíblia diz que a moça, né, em Esther 2:9, e a moça, quando Esther, essa moça, pareceu formosa aos olhos de Hegai e alcançou graça perante ele, pelo que ele se apressou a dar-lhe os seus enfeites, seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças no melhor lugar da casa. Paula, Carol, Aline, Tawane, quando Deus derrama favor, graça sobre a sua vida, as portas se abrem. Deus te coloca nos lugares onde você nunca pensou em estar, com pessoas que você nunca imaginou se assentar, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. O que você precisa fazer é ter um coração ensinável, é se manter humilde, é entender que os teus olhos são a porta de entrada da sua alma. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se o seu olho for mau, todo o seu corpo vai ser mau. Vai ser como um sepulcro caiado, lindo por fora e apodrecido por dentro. Esther não era assim. Esther tinha um coração ensinável. Esther, diante de oportunidades, se movia não por vaidade, mas com humildade. E porque a graça do Senhor era com ela. E aí o que acontece? Ela ficou 1 ano, né? 6 meses sendo preparado com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e coisas para purificação, até o dia que ela era convidada. Muito bem, Isla! Sempre Deus envia as que anotam. Nunca despreze o lugar que você está. Deus lhe plantou ali com um propósito. Amei, é isso mesmo. Então nunca despreze os lugares aonde Deus te colocou. Guarde o seu coração em humildade. Seja alguém humilde. E outra coisa, eita, essa chave é poderosa. Pega ela. Por que Esther conseguiu estar naquele ambiente? E por que Esther chamou a atenção do rei? Primeira coisa, graça perante a vida dela. Sem a graça de Deus, nada disso teria acontecido. Segunda coisa, Esther teve um coração ensinável. E terceira coisa importante, Esther capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que diz Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Olha que interessante. Cada mulher que era convidada para estar na presença do rei podia escolher qualquer coisa para levar. Eu fico no meu fantástico mundo de Bob imaginando. Naquele tempo os banquetes tinham muito vinho. Acho que tinha mulher que escolhia roupa bonita, perfume cheiroso, o vinho mais caro, mais raro, uma comida gostosa, não sei. O que é que Esther faz? Esther tinha sido preparada 1 ano, certamente tinha estabelecido um vínculo com Hegai. Estava ali, Deus tinha levantado Hegai para poder cuidar de Esther, para poder dar estratégia para Esther, para poder ensinar Esther. E Esther tinha um coração ensinável. Você quer romper o medo, você quer ser indesistível? Aprendamos com a história de Esther, que se posicionou em humildade, teve o coração ensinável através da vida de pessoas mais experientes na área onde ela ainda não tinha experiência. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Ei, Ana, deixa eu dizer um negócio pra vocês importante. Quando a gente se expõe e tem um coração ensinável, Deus certamente vai trazer Mardoqueus e Regais pra sua vida. Em algum momento o diabo vai querer atritar o seu coração. O coração, a alma, sede das emoções. Pra que você olhe pra aquela pessoa e diga assim: ah, tá se achando. Acha que sabe mais que eu, também sei alguma coisa. Ah, peraí. Tem um coração humilde, manso e ensinável. A minha sogra sempre diz isso. Cristo, fazei de mim um coração manso, humilde e ensinável. Eu sempre lembro dela. Por quê? Porque um coração manso,
humilde e ensinável, como Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um coração humilde, manso e ensinável não vai olhar para as pessoas que estão à frente da sua jornada com comparação, com inveja, mas vai olhar para essas pessoas com um coração manso, humilde e ensinável e vai dizer assim, ok, eu entendi que aqui você já avançou mais do que eu quero aprender com você, eu preciso aprender com você. O que é que você já passou na sua vida que eu ainda não passei e que você pode me inspirar e você pode me ajudar? Isso gera unidade entre as pessoas, humildade entre o seu coração, para o seu coração, para que você esteja pronta para receber da vida de outra mulher aquilo que ela carrega, a porção daquilo que ela já experienciou, vivenciou e está ali naquele movimento de dizer, eu quero aprender com você, me ensina. Para você romper com o medo que te paralisa, tenham mulheres mais experientes na sua vida. Tenham mulheres que já atravessaram o caminho que você ainda não atravessou. Quero deixar a dica de um livro do Wayne Cordeiro, Mentores Segundo o Coração de Deus. Ele é um livro incrível, sabe? Então tenha mentoras, tenha pessoas que já são mais experientes naquela área e que podem te ajudar a viver e passar por um processo que você vai ter uma boa conselheira à sua frente. Hegai foi essa figura na vida de Esté, porque quando Esté foi para ser levada para a presença do rei, o que Hegai faz? O que Hegai faz? Hegai instrui Esté, porque ele conhecia o gosto do rei. Ele conhecia. Mas Esté tinha um coração humilde. O que ela faz? Ela não pede nada, senão o que Hegai, eunuco do rei, tinha orientado a ela. Eu fico pensando, o que será que Hegai disse para ela, né? Quantas vezes eu tenho minhas dificuldades, os meus desafios e peço, né, para minha mentora, minha pastora, o livro é Mentores Segundo o Coração de Deus, Wayne Cordeiro. Tá? Quantas vezes eu chego para a pastora Flávia, pastora, eu estou precisando de conselho aqui nessa área, como é que eu posso agir, né, pastora? E assim, gente, uma coisa muito legal da gente entender, a terapia, ela ajuda muito a gente, né? Eu falo para ela, pastora, hoje eu me reconheço melhor, hoje eu consigo identificar as minhas distorções cognitivas, hoje eu consigo compreender, eu consigo enxergar com um panorama muito mais amplo, né? Fiz terapia há 16 anos, haja investimento nessa saúde emocional, não é, minha gente? Fiz psicologia, sou psicóloga clínica, sou uma mulher que ora, tenho dependência do Espírito Santo. Então a gente vai ampliando o nosso repertório comportamental, ampliando as nossas experiências com Deus, mas nunca deixando de ter pessoas que nos inspiram, que são mais experientes que a gente, que nos instruem na jornada da vida. Mordecai foi assim para Esté, Hegai foi assim para Esté. Minha oração é que se levantem mulheres experientes, experimentadas, com um coração manso e humilde, para que possa pegar na mão de outras mulheres e levar para o destino. Romper com o medo, porque de repente o medo que você está vivendo hoje, talvez eu já tenha passado por ele. Então eu tenho que ser esse Hegai e Mordecai na sua vida, te ajudando a sair desse lugar de afronta e de dor para um confronto que edifica e faz crescer. Uau, olha que interessante isso. A afronta, ela é desrespeito, mas o confronto traz edificação e crescimento. Então, muitas vezes nós precisamos ser confrontadas das nossas motivações, naquilo que a gente está fazendo, como a gente está agindo, como a gente está caminhando, e o confronto dói. Quem é confrontado geralmente tem a grande tendência de olhar para o confrontador e dizer, você não, mas na minha vida eu não te quero aqui. Ah, mas se esse confrontador foi alguém enviado por Deus, certamente Noelle, Eliane, Alexandra, Nicole, vai trazer edificação para a sua vida. Eu louvo a Jesus quando minha pastora, que é a minha mentora, também me confronta, né? Amanda, ó, isso, eu digo para ela, pastora, eu tenho um colar espiritual. Esse colar, algumas continhas, né, que são pérolas, presentes que você vai me dizendo, eu vou guardando nesse colar. E à medida que eu vou vivendo algumas situações, que eu vou identificando cognitivamente como eu estou agindo, como eu estou enfrentando naquele momento, eu vou me lembrando dos ensinamentos. Foi assim que Esté fez. Quando Esté foi convocada para estar na presença do rei, você que está chegando agora, vou deixar a live salva no canal do YouTube, aproveita e se inscreve, compartilha com as suas amigas, mas assiste desde o começo, que é uma linha que a gente está tecendo aqui desde o início. Eu sempre falo, não posso desprezar isso. No momento certo, Deus me traz a memória. Então, vamos lá. Pontos para você anotar, as que gostam de anotar, certo?
Esther não declarou a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado para que não falasse. Eu acabei de dizer isso. Quando você tem um mentor, uma mentora que te orienta, não se esqueça das orientações. Mardoqueu tinha dito para Esther, olha, o lugar onde você vai, be quiet, fica quieta, bico calado. Mulher tem mania de falar muito, né? De onde você é? Aí, de vez em você responder de onde você é, você conta a tua vida toda. Não, eu sou... Não é assim? E aí a pessoa já sabe tudo de você, quando ela só tinha perguntado uma coisa a teu respeito. Esther foi estratégica, soube o que falar e quando falar. Ok? Anota essa. Segundo ponto, versículo 11. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Mardoqueu vigiava Esther de longe. Mardoqueu sabia o lugar onde ela estava e dizia assim, de longe eu vou me informar. Eu estou olhando. Quem é essa figura na nossa vida? É o próprio Deus, né? O Senhor, a Bíblia diz que ao nosso redor, Lucília, ao nosso redor, Gislene, ao seu redor, Júnior, Deus envia os teus anjos. O Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Mardoqueu era como um anjo enviado de Deus ali da vida de Esther. Porque do pátio ele observava, ele era estratégico. Uau, que ensinamento importante. Seja estratégico diante dos lugares aonde Deus te plantar. Observe, fale menos, escute mais e responda somente as perguntas que são destinadas a você. Para com isso. Eu tenho essa mania. A pessoa me fala, oi Amanda, como você está? Ao invés de eu responder assim, tudo em paz, né? E você? Tá... Menina, ontem eu passei uma situação que você precisa saber. Não é assim? Oh Deus! Não. Vamos aprender com Esther a seguir as orientações que o Mardoqueu tinha dado para ela. Percebe? Você que está chegando agora, a gente está falando de como vencer o medo através da história da rainha Esther. E que coisa incrível, que Deus levantou um Regai e um Mardoqueu para orientar e para de forma muito estratégica auxiliar Esther a cumprir o propósito pelo qual Deus tinha colocado na vida dela. E aí, o que acontece lá no final do versículo 2? Mardoqueu descobre uma conspiração contra a vida do rei, né? E conta aí para Esther, e Esther acaba nesse ambiente de ameaça sendo um instrumento para salvar. Aí, você que gosta de anotar, anote. Siga as orientações até a hora em que Deus mandar mudar a rota. Tá certo? Siga as orientações até a hora que Deus te mandar mudar a rota. Por que eu tô dizendo isso? Olha, Esther ficou calada. Lembra que eu disse ainda há pouco? Esther respondeu de forma estratégica. Mas existe uma hora que Deus chega para você e diz, Regina, Carminha, Rafaela, a estratégia mudou, a rota mudou. Não é tempo de se calar, é tempo de você falar. Obrigado, Isla, vai anotando aí. É tempo de você falar, mas não é falar qualquer besteira, não é falar... Eu brinco lá em casa, para de ficar falando água. Fala coisa com consistência. Fala aí uma coisa forte, uma coisa firme. É nessa hora, quando Deus manda mudar a rota, que você precisa pegar de forma muito prudente e sábia todas as vivências, as experiências da sua vida, ponderar, pensar, olhar de forma dos lugares altos, como a gente falou, né? Dos lugares altos, e aí sim pensar, e agora? Como é que eu vou agir? E agora? O que é que eu vou fazer? Porque enquanto a gente age pautado na emoção, a nossa vida vai ser reflexo da inconstância e de uma rota que é um GPS quebrado. Nunca sai do lugar. Sempre no mesmo lugar. Deus acontece para todo mundo. Deus, todo mundo faz isso. Deus não sei o quê. Cansada, muitas vezes, você pode agir como Vaxi. O rei te convida para sentar ao banquete. Mas você diz, eu não quero estar nesse lugar. E aí é nessa hora, onde as pessoas que estão ali ao entorno tem a oportunidade de abraçar aquilo que você despreza. Eita, é forte. Eu sinto aqui que tem muita gente, às vezes, eu não tô falando pra vocês só não, viu? Pra mim também. Às vezes a gente despreza os lugares onde Deus nos coloca e deixa de viver o propósito simplesmente por orgulho, por vaidade, né? Quando Deus tá falando, ei, tem um coração humilde. Olhai pra mim e aprendei que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso pra vossa alma. E aí, nesse contexto todo, a gente vai pro capítulo 3, aonde os judeus são ameaçados. Deixa eu perguntar, vocês acham que a rainha Esther ficou com medo?
Me conta aí, deixa eu ver enquanto eu tomo água. Me ajuda. Coloca aí, faz o coraçãozinho. Quem acha que Rainha Esther ficou com medo quando saiu um decreto dizendo que todo o povo judeu ia ter que morrer? O que é que vocês acham? Deixa eu contar uma coisa. Mardoqueu ensina que diante de situações de pressão ou diante de situações em que você e eu somos levados a negociar princípios inegociáveis, sabe o que acontece? Você não pode se prostrar. O medo muitas vezes quer nos levar a cada um de nós agimos nos prostrando diante desse medo. Eu me prostro diante do medo. Não, você se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mardoqueu nunca se prostrou diante de Amã, porque ele entendia que o único que era digno de adoração era o Senhor, o Deus que ele servia. Então, quando vier a situação do medo e da ansiedade, dê uma ordem para sua mente. Diga, peraí, eu sei o Deus que eu sirvo e eu não vou me prostrar diante desse medo. Eu me prostro diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu me prostro como rendição, eu me prostro em sinal de adoração. Eu me prostro dizendo, Senhor, eis-me aqui. Pode, Senhor, me ensinar. Alinha meu coração com o teu. Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Senhor, me endireita as minhas veredas, endireita os meus caminhos. Pai, eu me prostro não diante do medo, mas eu me prostro diante daquele que venceu o medo, venceu todas as coisas, e eu me prostro diante do Senhor. E é isso que ele está fazendo. É isso mesmo, Nicole. É isso mesmo. Então, quando você quando você estiver diante de uma sentença que traga morte, diante de um decreto que traga medo, se posicione como Mardoqueu. Eu fico imaginando Mardoqueu com os braços cruzados ali, só olhando, e o povo tudo, ai, Amã, te adoramos Rei Assuero, e Mardoqueu, eu digo, o quê? Eu sei quem eu tenho crido, eu sei o meu Deus, eu não vou me prostrar não. Nessa manhã eu quero lhe dizer, não se prostre diante do medo, porque quando você abaixa a sua cabeça para o medo, você dá legalidade para o inferno agir na sua vida. Mas quando você se posiciona como um filho de Deus, Mardoqueu cruzando os braços dizendo, que história é essa? Temos vários exemplos na Bíblia. Davi diante do exército ali, escutando a afronta do Deus de Israel, olha para o gigante Golias e não vê um gigante não, vê alguém que está afrontando o Deus dele. De vez ele abaixar a cabeça e se prostrar com medo, como todo mundo estava fazendo, ele olha e diz, quem é esse incircunciso filisteu que está aí afrontando o meu Deus? Tu tá vindo com espada e com escudo contra mim? Eu vou com o Senhor dos exércitos. Vença o medo pautado na palavra. Vença o medo com o perfeito amor de Cristo. Sabe por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor tira o medo. Quando eu entendo que eu cresci no... Olha só isso que interessante. Quando eu entendo que eu estou em um ambiente de amor, eu lanço fora o medo. Eu não estou dizendo que o medo não vem. Eu não estou dizendo que o medo não bate a porta das suas emoções, do seu coração. Eu não estou dizendo que o medo, muitas vezes, não estou endemonizando o medo, não. Eu tenho medo de tubarão, minha gente. Eu não vou pular numa piscina que está cheia de tubarão, sentar... Que história é essa? Não. Mas o medo que nos faz paralisar, o medo que rouba a nossa identidade de filha, o medo que chega pra você nessa manhã e fica dizendo assim, não vai dar certo pra ti, desiste disso, abre mão, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de não sei o quê. Olha, eu tenho uma história pra contar pra vocês, abrindo o coração aqui. A história toca, mas quando é live, sempre tem alguém que me liga. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Me contem aí, me dê um sinal, por favor, pra eu saber. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Quem tá me ouvindo? Quem tá me vendo? Só vou continuar quando alguém se manifestar. Me conta. Então, obrigada, Elisete. Obrigada, pronto. Quando eu era pequena, aos 12 anos de idade, eu já contei esse testemunho, meu pai quebrou. A empresa do meu pai faliu. Quem aqui já quebrou alguma vez na vida? Me conta aí, quem já quebrou? Quem já quebrou, dá um coraçãozinho aí. Bem-vindo ao time, a gente tá mais próximo da vitória. É assim que a gente vai pensar, tá bom? Então, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai quebrou a empresa dele. Quebrou quebrando. Quebrou mesmo.
quebrou que a gente passou fome, necessidade, ficamos a pão e água. E eu me lembro que o medo, ele criou uma raizinha no meu coração naquela época, sabe? 12 anos de idade. Esses dias eu tava andando de carro, passei em frente ao shopping Rio Poti, andando de carro. Quando eu olho, tô até com vontade de orar em línguas agora. Quando eu olho uma construção do meu lado, eu olhei pra essa casa e essa casa ela era semelhante. Ei, pastor Joel! Cadê minha amiga pastora Lindete? Vou marcar uma live com ela. Eu passei em frente a essa casa e quando eu olhei pra essa casa, a porta dessa casa, ela era toda de cimento queimado. E me lembrou a casa que eu morei quando meu pai quebrou financeiramente, quando a empresa do meu pai quebrou. Então você que já quebrou alguma vez na vida, fica aqui, não vai embora não, que eu sei que Deus vai falar ao seu coração agora. A hora que eu passei em frente ao shopping Rio Poti e eu vi aquela casa toda de cimento queimado, inacabada, na mesma hora o Espírito Santo falou ao meu coração: eu não trabalho com obra inacabada. Deixa eu te contar aqui um segredo. Os traumas que nós vivenciamos, as historinhas da nossa vida, elas não foram e não aconteceram por acaso na sua história. Deus não trabalha com uma obra inacabada. Aquele que começou, ele é fiel para cumprir. Se algo aconteceu no seu passado lá atrás e gerou um trauma na sua alma, você precisa tocar nessa ferida e trazer um novo sentido para ela. Como? Falando. Como? Trazendo a dor à luz, para que a luz da palavra de Deus e para que a luz das experiências que vão ser um novo sentido, você possa agir. Quando eu passei em frente a essa casa, o que veio no meu coração? O meu pai quebrou, eu tinha 12 anos de idade. Meu Deus, eu tô empreendendo de novo. Ai, se não der certo, o meu filho tá chegando 12 anos de idade. Eu comecei a agir pelo medo. E o medo foi trazendo os traumas. É como uma água que tá fervendo, foi trazendo ebulição. Volta para a palavra. Esther estava neste ambiente de ameaça. Ela tinha agido de forma estratégica, sido orientada por Mardoqueu a não falar quem ela era, a esconder a sua identidade. E é aí que o diabo muitas vezes trabalha, e é aí que nem é o diabo que trabalha, é a gente mesmo, que não se conhece, não sabe das nossas emoções, trabalhamos em nosso desfavor. Por quê? Por que, Gilcine, Paty, Jéssica, Vera? Por quê? Porque nessa hora a gente deixa o medo criar raiz no nosso coração e trazer, eu sou uma obra inacabada. Ah, eu me lembro desse trauma. Ah, meu Deus, como é que vai ser? E o medo vai nos paralisando. O medo paralisou Esther em algum momento. Sabe o que Esther falou? Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabem que para todo homem ou mulher que não entrar no palácio do rei sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, eu não sou chamada para apresentar diante do rei. Ei, diante das circunstâncias traumáticas, diante de sentenças de morte, diante de eventos que te tragam medo, dor, não haja dessa maneira. Não apresente as impossibilidades. Não. Porque foi isso que Esther também fez. Peraí, se eu entrar lá eu vou morrer. Aos meus olhos naturais, eu me identifiquei com aquela obra inacabada, reportei a um trauma da minha infância e pensei: uau, o meu filho mais velho, o meu primogênito está chegando na idade de 12 anos, um marco na minha vida. Foi quando meu pai quebrou, foi quando eu perdi tudo, foi quando eu passei fome, a escassez foi falando ao meu coração, o medo de faltar, e se eu não tiver dinheiro, e se eu não estiver fazendo isso? Ei, em nome de Jesus, isso acabou. Porque assim como Deus levantou Mardoqueu para falar para Esther como agir, Deus também levanta pessoas na minha e na sua vida. E a palavra também é suficiente para lhe dizer: rompe com isso, porque Deus não trabalha com obras inacabadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembro da Amanda de 12 anos de idade, desmontando a casa, saindo do lugar onde ela estava, indo para uma terra diferente. Eu me mudei mais de 12 vezes durante a minha infância. Eu troquei mais de 5 vezes de escola. Eu não sabia encerrar ciclos na minha vida. Quem é da Gestalt? A Gestalt toda hora era aberta, o ciclo nunca era encerrado. E quando eu passei na frente daquela casa, disparou um gatilho na minha mente. Qual foi? Opa, olha o que eu vivi. E esse medo foi entrando no meu coração. E eu comecei a me lembrar. Ai, a escassez. Ai, não sei o quê. Ai, aí de repente você vai se ver naquele ambiente assim, sabe? Opa, por isso que é melhor ajudar os outros, porque eu não me exponho, porque eu não vou enfrentando o meu medo de jeito nenhum. Quando Mardoqueu fala, quando Esther apresenta para Mardoqueu
as suas impossibilidades, os seus medos, Mardoqueu olha para Esther e diz assim: não imagines no teu ânimo, não imagina Ravena, Andressa, Samara, não imagina aí que diante de uma sentença de morte sobre a sua vida, a sua alma, não imagina que a sua alma vai escapar, e não imagina que você vai escapar dessa situação não, mais do que todas as outras pessoas, porque se de todo você se calar nesse tempo, socorro e livramento vai vir de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, você chegaste a este reino. Você que gosta de anotar, Deus não deixará de agir porque você está com medo. Deus não deixará de agir porque um dia você viveu uma situação de quebra, porque você quebrou. Deus te chama nesse dia. Quem sabe aquela quebra não foi um processo que você precisa encerrar na sua vida, trazer para você os ensinamentos e os aprendizados para você se posicionar e dizer assim: opa, peraí, hoje, esquecendo-me do que fica para trás, eu vou olhar para frente. A situação de quebra, de escassez na minha vida ficou para trás. Hoje eu sou uma boa gestora, hoje eu sei administrar isso, hoje eu sei fazer, hoje eu tô aprendendo. Hoje tem pessoas que são experientes e podem me ajudar na situação que eu ainda não sei como agir, o que fazer. E aí o que acontece? Essa é a voz de Mardoqueu, essa é a voz de Deus para romper com o medo. Deus não vai deixar de fazer nada do que Ele tem para fazer porque você está com medo. Ele quer usar você. Ele derrama graça e favor na sua vida. Aí se você ficar com medo, você vai perder. Não é a oportunidade, mas você vai perder certamente o privilégio de servir, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Bom, quando Deus disse que não criava obras inacabadas, ele disse assim: você não é uma obra inacabada. Eu entendi o contexto. Eu não sou uma obra inacabada. Deus começou uma obra linda e maravilhosa na minha vida, mas por disfunções cognitivas, mas por experiências traumáticas na minha vida, mas por situações onde eu sou acovardada pelo medo, eu não consigo lançar fora esse medo. Eu me aprisiono nesse lugar de medo. Então, todas as vezes que eu me lembro dessa situação, eu penso: peraí, o medo ficou para trás. Hoje eu sou aperfeiçoada no perfeito amor, olha a redundância, no perfeito amor de Cristo, eu lanço fora o medo. No perfeito amor, as distorções cognitivas dos meus pensamentos não governam sobre a minha alma, mas sim o Espírito Santo de Deus. E eu vou de forma muito racional, trazendo alinhamento para as minhas emoções e tomando as decisões necessárias, as decisões precisas, me submetendo a pessoas que são autoridades na minha vida, aos meus pastores, ao meu marido, à minha mentora, a pessoas que Deus coloca, cujo testemunho de vida me edificam. Foi assim que aconteceu com a rainha Esther, quando Mardoqueu olha para ela e diz assim: peraí, se você não se posicionar, socorro e livramento vai vir da parte do Senhor para qualquer outra pessoa. Então, deixa eu lhe dizer, Robson, Aira, Amanda, minha xará, Jane, o que é que você vai fazer? Você vai se abraçar com medo, vai se sentar no lugar onde você está e vai dizer: é isso mesmo? Ou você vai se levantar de maneira estratégica e fazer como Esther fez? Amanda, o que foi que Esther fez? Vamos lá. Primeira coisa que Esther faz. Versículo 16, capítulo 4 do livro de Esther. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Cadê a minha amiga que gosta de anotar? Coloca aí. Vai, ajunta o povo. Cadê as pessoas que pensam como, professam da mesma fé que você, que podem levantar? Coloca aí que nem a Ana: eu vou me levantar. É isso aí, eu sou indesistível. Então vai, ajunta todas as pessoas, jejuai por mim. Não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Eita, se você for comparar o versículo 11 com o versículo 16, tem diferença. Tem diferença de uma mulher que estava sendo impelida a desistir pelo medo, de uma mulher que é cheia do Espírito Santo, é encorajada e diz: espera aí, perecendo perecerei, mas antes disso, estrategicamente, eu vou jejuar. Estrategicamente, eu vou me juntar com pessoas que pensam como eu penso, que professam da mesma fé que eu, e eu não vou mandar elas orar por mim. Ah, irmão, ora por mim. Ô, irmã, ora por mim. Ei! Irmão, ora por mim, mas eu já estou orando. Eu já estou orando por mim. Irmão, jejua por mim, mas eu também já estou jejuando. Ei, vamos juntos em prol da causa, do reino de Deus, nos levantar e juntos jejuar e juntos orar, mas também nos posicionarmos de maneira estratégica, sábia, para que a gente possa agir
em prol daquilo que Deus nos tem comissionado. No lugar onde eu estou, da forma que Deus me criou para ser, com autenticidade, agindo, vencendo. A vitória é certa no nome do Senhor, não é não, minha gente? E aí, vamos lá. Como enfrentar o medo? Jejum e oração. Bom, já disse aqui em outras lives, você certamente sabe disso, mas eu quero chegar no outro ponto. Você jejua, você ora, mas você age de forma estratégica. Como assim? Como assim? O que Esther faz? Esther decide preparar um banquete para o rei, mas muito sabiamente convida quem? Amã. O banquete não era para seduzir o rei, mas era para amansar o coração de Amã. Como assim, Amanda? Olha o que acontece aqui no capítulo 5 de Esther, no versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Amã saiu alegre e de bom ânimo num banquete que Esther tinha preparado para poder acusar ele depois. Acusar não, né? Falar o que ele tinha feito, o que ele estava traçando ali, maquinando o plano diabólico dele para matar todo o povo judeu. Então ela entendeu isso. Que sabedoria! Qual é a estratégia que Deus tem dado pra gente? Jejuar, orar, escutar bons conselheiros, pedir aí mentores segundo o coração de Deus. Se você chegou agora, esse livro, ele é maravilhoso, do Wayne Cordeiro. Mas lembre-se disso. Agir de maneira estratégica não é só você ficar ali só na vibe do empreendedor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar isso. Não, não é isso não. Para agir de maneira estratégica, precisa haver a graça do Senhor sobre a sua vida. Você precisa orar e jejuar. E você precisa, muitas vezes, trazer para um contexto mais perto pessoas que você já exterminou do seu coração e que você queria lançar fora. Uma vez eu estava escutando de uma pessoa, meu Deus, que ensinamento precioso. Disse assim, eles estavam em um ambiente e nesse ambiente tinha uma pessoa muito invejosa. E essa pessoa invejosa, ela acabava com os projetos. Sabe, eram dois homens. Esse homem tinha um projeto muito bacana. E esse aqui tinha inveja do projeto desse aqui. Esse aqui não agiu como Esther, trouxe o invejoso para perto. E ele disse assim para uma pessoa, quando você traz ele para perto, você vigia de perto o invejoso. E não é o invejoso que fica sabendo as suas coisas. O invejoso só sabe suas coisas quando você abre a boca. O que eu falei aqui ainda há pouco? Esther sabia o que dizer, quando falar e a maneira de falar. Até então, Esther não tinha dito que ela também era judia. Olha só. E aí ela cria essa estratégia, né? Deus concedeu, após o jejum de Esther, coragem e estratégia para que ela pudesse enfrentar esses momentos, né? E aí ela faz o banquete no primeiro dia, faz o banquete no segundo dia, aí ela entra na presença do rei, fala lá com ele sobre o banquete. Você pode ler todo o livro de Esther, como eu tô falando, eu já tô caminhando pro fim, que daqui a pouco a live cai. Mas, quando o rei sai desse banquete, o rei sai de uma maneira e Amã sai de outra. Amã sai do banquete do rei com muita vaidade no coração. Olha, ela fez um banquete, chamou só eu. A vaidade, a soberba, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a vaidade e a soberba, além de roubar, tirar o nosso coração da centralidade, daquilo que Deus tem, lembra? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Humildade e mansidão de coração são carregadas, trazem descanso para as suas emoções. Ok? Vaidade e soberba te levam à forca, que foi a forca que Naamã foi destinado, né? E aí, gente, eu vou colocar aqui uns pontos que eu anotei. Mardoqueu e Hegai levaram até Esther estratégias que geraram vida. Zeres e os amigos de Amã levaram até ele estratégias que destinaram ele à morte. Depois você pode ler também. Bom, no capítulo 6 de Esther, para vencer o medo, Deus moveu. Aguarde o agir de Deus na sua vida. Para de querer ficar fazendo. A Bíblia diz que nem por força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Enquanto é na força do nosso braço, certamente a gente não vai conseguir resolver da melhor maneira. Então, no capítulo 6, nós vemos aí que a insônia abençoada do rei fez ele começar a ler alguns escritos, alguns livros, algumas memórias crônicas que estavam diante dele. E ali ele encontra a situação lá atrás, que Mardoqueu salvou a vida do rei
E aí eu anotei aqui algo importante. Deus fará os seus feitos conhecidos na hora certa. Deus fará os seus feitos serem conhecidos na hora certa. Como assim, Amanda? Mardoqueu não se revoltou, porque ele tinha salvo a vida do rei e estava vivendo uma situação de condenação à morte. Mardoqueu orou, jejuou, agiu de maneira estratégica, inspirou Esther, posicionou ela, fez o que fez. Ó, quantas coisas Mardoqueu fez. Mardoqueu não ficou com aquele mimimi, né? Que a gente fica, ah, mas eu tinha feito isso. Ah, mas o rei nem sabe que eu que salvei a vida dele. Na hora certa, Deus vai lembrar dos seus grandes feitos. Como assim, Amanda? Quando o rei tem uma insônia que o próprio Deus coloca no coração dele e vai ler as crônicas, ele vê que Mardoqueu tinha salvo ele lá dos eunucos que tinham tramado matar o rei. E aí Mardoqueu chama Amã, conta a história, Amã cheio de vaidade, a vaidade cega, não conseguiu enxergar que o rei não estava falando dele, mas de Mardoqueu. Você lê toda a história para você entender. Mardoqueu acaba desfilando com vestes reais, e aí a história vai se enrolando, desenrolando, é linda. Voltou aqui. Islane, amor, depois me mande todos esses resumos que eu tô adorando. Vai printando aí, vai me mandando, que eu tô adorando os pontos. Eu não anotei. E aí, o que eu quero colocar no final pra gente orar, né? Existem guerras que a gente trava fora e outras guerras que nós travamos no nosso interior, no nosso coração. O medo, ele é esse grande gigante que se levanta à nossa frente, que muitas vezes a gente não trava fora, mas a gente trava dentro da gente. Esté lutou contra esse. Estão me ouvindo? Pronto. Esté lutou contra esse medo, mas Esté se posicionou, porque teve Hegai e Mardoqueu, porque teve graça diante de Deus, porque agiu de forma estratégica para vencer o medo e não se prostrou diante desse medo, mas se posicionou. E através do posicionamento de Esté, o decreto do rei não foi revogado, porque não poderia ter sido revogado. Mas o decreto do rei foi aperfeiçoado. Deixa eu lhe dizer algo. Situações que te trazem medo e que te afrontam e que muitas vezes podem te colocar em um lugar que a sentença de morte foi decretada, o Senhor pode reverter essa situação. Sabe como Deus reverteu essa situação? O rei emite um decreto autorizando os judeus a se defenderem. Deus não vai dizer assim, ó, vou cancelar esse decreto, porque um decreto não podia ser cancelado naquela época, não era vergonhoso. Mas o que aconteceu? O novo decreto foi expedido. Esse decreto autorizava que os judeus tivessem armas para se defender. Às vezes o decreto não vai ser revogado, a sentença de morte está ali. Mas Deus te dá a possibilidade de se equipar para enfrentar as guerras que só você pode enfrentar. E defender quem você ama, pessoas, lugares, abraçando seu propósito para viver tudo aquilo que Deus tem para você sem desistir. E foi nessa que o povo judeu conseguiu vencer. A vitória é certa no nome do Senhor. Deus não vai tirar nem eu e nenhum de nós aqui de nos posicionarmos para enfrentarmos as batalhas e as guerras que estão diante de nós. Ele vai ao contrário, vai nos dar habilidades, capacidades, vai dizer assim, ó, tem decreto saindo aí, te posiciona, tem decreto saindo aí, pega as tuas armas, com que armas você vai lutar? Esté tinha lutado ali, ó, jejum, oração, levantando pessoas para estarem junto com ela, intercessão, preparando o banquete, se posicionando, falando, agindo, sendo encorajada por Deus a agir, mas agindo com as armas que ela tinha disponíveis. Deus deu armas para mim e para você também. Deus deu vestimenta para mim e para você também. Agora o fato é o que eu e você decidimos fazer com tudo aquilo que Deus tem dedicado, com tudo aquilo que Deus nos tem ofertado. A minha oração nessa manhã, já encerrando a nossa live, é que possamos aprender a olhar de maneira estratégica como Esté, abraçando bons conselheiros como Mardoqueus e Hegais que Deus tem levantado na nossa vida e não abrindo mão, sabe? Sendo realmente indesistível ao propósito que Ele tem para minha e para a sua vida. Vamos orar? Eu não sei se o pastor Edilson está aqui, deixa eu ver se ele está. Se ele tiver, eu vou chamar ele.
para orar com a gente. Acho que ele não tá, não. Tô convidando. Vamos ver se ele aceita. Se ele aceitar, ele entra pra gente orar, tá bom? Você que chegou agora, a live vai ficar salva aqui no Instagram e no meu canal do YouTube. Assista, mas não saia não. Não saia não, porque a gente vai orar agora, tá bom? Então, não sei se ele ainda tá aqui. Pastor Edilson, se eu tiver, me fala. Eu chamei. Se ele não aparecer aqui, a gente vai orando. E se ele aparecer, eu convidei. Vamos ver se ele... Deixa eu chamar mais uma vez ele aqui. Convidei, mas ele não, acho que ele não tá mais. Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que está aqui, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço que nós possamos ser aperfeiçoadas a cada dia mais e mais. Que possamos ser posicionadas. Que a gente não venha, Senhor Jesus, a ser aprisionada pelo medo, mas que possamos, no teu perfeito amor, lançar fora o medo do nosso coração. Esther, a rainha Esther, a menina Daça, a moça Daça, que foi levantada pelo Senhor, foi escolhida e se posicionou porque teve graça do Senhor, porque enfrentou os seus medos, porque teve mentores segundo o coração de Deus, porque agiu de forma estratégica. Deus, que essa história dessa mulher indesistível da Bíblia nos inspire a nos posicionarmos como valentes de Deus, como leoas que não abrirão mão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Pai, nos ensina a romper com medo. Lança, Senhor Jesus, no nosso coração, Pai, sabedoria, discernimento, autoridade, intrepidez, ousadia, coragem, Senhor, para que a gente possa, diante de tantas quebras, diante de tantas frustrações, diante de tantas acusações, muitas vezes injustas, não nos abatemos, mas nos levantarmos, Senhor, como mulheres indesistíveis, que não abrirão mão do processo e que viverão a plenitude da vida de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E mais, Senhor, nós nos posicionamos nessa brecha para que através da nossa vida também, Senhor, outras vidas sejam salvas. Nós queremos aqui, ó Pai, dar a mão para outras mulheres, dizer: você não está sozinha, minha querida, você não está sozinha. Se você é órfã, se você se sente rejeitada, abandonada, se você acha que Deus começou uma obra, os ciclos não foram fechados, eu quero lhe dizer nessa manhã: você não é uma obra inacabada. Você não é uma obra inacabada. Deus te criou, Deus te formou com um propósito lindo, e esse propósito vai se cumprir. Ele só não vai se cumprir se você desistir. Então a minha oração para você nessa manhã é: não desista, não desista, não desista de viver os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem para você. É isso. Que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, 8 da manhã, o nosso encontro, Mulheres da Bíblia que não desistiram. Se você ainda não assistiu, tem salvo aqui no meu YouTube, Amanda Veras. Você pode entrar lá, assistir as outras lives. Falamos de Ana e das Peninas. Não é, minha gente? Falamos de Maria de Betânia e de Marta. E hoje falamos de Rainha Esther. Que Deus traga aí sobre a sua vida Mardoqueus, Regais, pessoas, mulheres experientes que poderão te ajudar a alcançar o seu propósito e te fazer alguém indesistível. Vamos tirar foto aqui para você postar e assistir? Vamos lá. 1, 2, 3 e...